Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48. Mas antes de irmos para a reflexão, já deixa aqui o seu like, é só clicar no joinha. Se você ainda não é inscrito aqui neste canal, é só clicar na palavrinha inscrever-se. É gratuito e assim você me ajuda a evangelizar para que possamos juntos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. E para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Despertai. Vamos para a reflexão? O Evangelho de João, ele chega a um momento assim decisivo. Jesus, ele já havia realizado milagres, para vocês que estão me acompanhando, ele já havia ensinado as multidões e revelado quem ele era. Mas mesmo assim, depois de tudo isso, muitas pessoas ainda escolhiam, preste atenção nessa palavrinha, escolhiam não acreditar. Porque tudo na vida é questão de escolhas. Tudo na vida é questão de escolhas. Às vezes consciente e às vezes inconsciente. Então nós precisamos estar o quê? Atentos às nossas escolhas. Atentos àquilo que está acontecendo na nossa vida e se perguntar: por que eu estou escolhendo isso? Independente do que for, se você sentir uma dor, se você adoecer, pergunte assim: por que eu estou escolhendo essa dor? Por que eu estou escolhendo essa doença? Começa a ter esse diálogo com você mesmo. Vamos seguir aqui. Mas alguns não escolhiam acreditar por medo, outros por apego e outros por não simplesmente não querer mudar. Não é assim? Tem pessoas que não querem mudar. Então elas fazem o quê? Não acolhem a palavra de Deus, escolhem não acreditar em Jesus, mas é para não mudar. Comodismo. É nesse cenário aqui que Jesus traz uma fala forte, não para condenar, mas uma palavra de responsabilidade espiritual. Ele está mostrando que rejeitar a verdade também é uma escolha. O que eu falei aqui no início? Tudo é escolha. Então, se eu aceito a verdade, eu escolho a verdade. Mas se eu não aceito, se eu rejeito essa verdade, também é uma escolha. Só saindo um pouquinho fora aqui, mas é uma coisa que eu tenho observado muito é o quanto as pessoas têm dificuldade de falar não. Quando elas é, escolhem dizer não, mas por medo, elas preferem ignorar. Por exemplo, eu envio uma mensagem, um convite. A pessoa não quer, ela não tem coragem de ir ali agradecer pelo convite, mas nesse momento eu não posso, nesse momento eu não quero. Ela simplesmente ignora. Eu falo porque eu já fazia isso, eu já fiz isso muitas vezes, quando eu tinha medo de dizer não. Mas tem uma coisa que eu aprendi e que eu tenho ensinado dentro das minhas sessões de terapia para as minhas pacientes e para as pessoas ao meu convívio e para aquelas que querem aprender comigo um pouquinho que eu sei, que não também é uma resposta, que é muito mais digno, é muito mais bonito você dizer não para uma pessoa do que você ignorar e deixar aquela pessoa no vazio, simplesmente. Vamos voltar aqui. Há um juiz, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que tenho proferido o condenará no último dia. Está em João 12, 48. Vou repetir. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que tenho proferido o condenará no último dia. Aqui Jesus está revelando algo muito profundo, que não é ele quem nos condena. É a própria verdade rejeitada.
Ou seja, quando nós rejeitamos a verdade, que vem a nossa condenação. Então, não viver da verdade é que somos condenados. Porque a verdade ela nos liberta. Mas quando ela é ignorada, ela revela onde você escolheu permanecer. Entende? Quando você não escolhe a verdade, você não está livre, você não é livre, você ignora essa verdade, você escolheu permanecer ali, neste lugar da mentira, longe da palavra de Deus, vivendo com suas próprias decisões. Naquela época, muitos, inúmeros ouviam Jesus, mas não queriam viver o que ele ensinava. Mas, porém, isso continua acontecendo nos dias de hoje. Quantas pessoas escutam a palavra de Deus, acham linda, nossa, viu que palavra linda, mas não quer viver, não quer colocar em prática, escolhem continuar do jeito que está. Quantas vezes você já sentiu lá no fundo o que realmente você precisava fazer? O que realmente você precisava mudar? Quais atitudes tomar? Quais decisões teriam que ser tomadas? Mas não fez. Continuar em um lugar que te machuca, insistir em relações que te ferem, ignorar sinais claros, fugir de decisões importantes. Não é falta de saber, não. Você sabe que tem que fazer. É dificuldade de enfrentar. E isso vai gerando uma ansiedade, isso vai gerando uma confusão mental, isso vai gerando um sentimento de culpa. Gente, quantas vezes eu sentia isso? E quando eu deixo alguma coisa ainda para fazer, que eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho esse sentimento de culpa. Então a decisão é ir lá e fazer, para não ficar com esses sentimentos que faz mal. É uma sensação de estar assim travada, estagnada, é uma falta de direção. Fica sem rumo, por quê? Porque vai acumulando, vai acumulando. Quando você ignora a verdade, você se distancia de você mesma. Você se distancia da sua identidade, dos seus propósitos, da realização dos seus sonhos. Eu quero te fazer uma pergunta, mas é com muito amor, tá? Qual verdade você já sabe, mas está evitando? Talvez você já sabe que precisa se posicionar, talvez você já sabe que precisa enxergar algo e você está fingindo em não ver. Talvez você precisa mudar um padrão, talvez você precise olhar para dentro de você. Talvez você precise abrir mão de alguma coisa, ou talvez você precisa assumir alguma coisa. Não sei o que é. Mas aí você vem adiando por medo, por insegurança, por apego, por orgulho, por ego. A dor, ela não está só na situação. A dor, ela está na resistência em mudar essa situação. A cura, a cura acontece quando você para de fugir da verdade e começa a viver ela. Então, não é fugir da verdade que vai resolver seus problemas, é vivenciar essa verdade. É olhar para essa verdade, por mais que doa, e vivenciá-la para que ela seja resolvida, solucionada. Hoje, faça um exercício. Escreva uma verdade que você tem evitado. Pode ser simples, mas seja honesta com você mesma. Seja honesto com você mesmo. Escreve. Qual verdade que você está evitando?
E depois se pergunte: qual pequeno passo pequeno eu posso dar hoje, em direção a isso? Um pequeno passo que vai te levar em direção a isso. E faça! Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá sentindo inseguro, insegura? Simplesmente faça. Clareza. Sem ação, ela vira peso. Ou seja, se eu sei o que tem que fazer, mas eu não faço, não tenho uma ação, vai ficando pesado. Mas a clareza, quando ela tem uma ação, ela vira uma transformação. Por quê? Porque aquilo vai se realizar. Quando você vive na verdade, você se torna mais leve, mais feliz, mais alinhada, mais de bem com a vida, mais segura. E isso impacta. Isso impacta nas pessoas à sua volta, na sua família, na sua energia, na sua conexão com Deus, nos seus relacionamentos, nas suas decisões. As coisas começam a fluir na sua vida. Porque uma pessoa que vive da verdade, ela não transmite confusão, ela transmite direção. Despertai! A verdade que você evita hoje é a dor que você prolonga amanhã. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja por uma vida inteira. Eu sou Rosimeire Caetana. E se você sentiu que essa palavra falou com você, ou você lembrou de alguém, compartilhe, ajude a evangelizar, a alcançar mais vidas. E assim juntos nós vamos tendo essas ações. Quem sabe o que você precisa fazer hoje, o seu primeiro passo, não é enviar esse vídeo para alguém. Um grande abraço e fique com Deus.